Olá, meu nome é Max Diniz Cruzeiro e estou aqui para falar para vocês um pouco da multilinearidade do pensamento. Sou formado em Estatística pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Psicopedagogia Clínica e Empresarial pela Universidade Católica de Brasília e atualmente estudante de Neurociência Clínica e também de Marketing de Redes Sociais pela Faculdades Integradas AVM. Vamos dar início. Pensamento complexo. A abordagem que vamos trabalhar é sobre a multilinearidade sobre a tomada de decisão. Este é um oferecimento do site www.workbook.com, da empresa Lenderbook. Vamos ver um pouco sobre o condicionamento linear do pensamento. Digamos que nós temos o seguinte texto: nunca vi uma manga com aquelas características, mexeu até com a minha imaginação. E temos a seguinte ordem para poder resolver: marque certo ou errado para as sentenças. Primeira opção: pode-se concluir no texto que o autor estava referindo-se a uma fruta. É questionável. Segundo, se o personagem fosse cego, estaria impossibilitado de ver as características da manga ao qual se referiu. Também é questionável. Terceiro, manga é um objeto concreto no texto, algo em que o personagem pode sentir com as mãos. Não tem nada a entender que ele pudesse pegar no objeto ou se fosse que era um objeto. E por último, o sentido vago do texto não permite ao leitor identificar de qual assunto ele está falando, uma vez que as referências não dão pistas sobre o contexto. Essa é a mais correta de se marcar. Vejamos, nós temos dois conjuntos de proposições. Preposições falsas e uma preposição verdadeira. No pensamento linear, nos cabem apenas duas opções. Ou a opção é verdadeira ou a opção é falsa, né? Então, ele é considerado linear porque ou algo é certo de ocorrer ou algo não é certo de ocorrer. Ele segue uma linha de pensamento. A multilinearidade do pensamento. Digamos que nós tivéssemos o seguinte problema: se chove, o pasto fica verde. Sabe-se que vacas bem nutridas produzem bastante leite. Hoje choveu e as vacas comeram pasto. Então posso concluir que a produção de leite diminuiu. Será que aqui tem todos os elementos suficientes para dizer que a produção necessariamente tem que aumentar? Será que um componente presente no pasto pode ter provocado uma diminuição do leite? É possível. Então, sinal de que pode existir outras variáveis que afetem a produção a não ser apenas a água da chuva. Proposição B. A produção de leite permaneceu a mesma. Também é uma possibilidade provável de ocorrer. Proposição C. A produção de leite aumentou. Repare que nós somos induzidos a conceber que esta proposição ela é mais válida que as outras, porque fala que se chover, o pasto fica verde, né? E que as vacas, quando consomem o pasto, elas produzem mais leite, né? Mas é uma proposição também válida, mas que não deixa as outras também serem válidas mutuamente. Proposição D. Não teve produção de leite. Pode ter ocorrido uma situação em que, por exemplo, os bezerros invadiram o pasto onde estavam as vacas e
essa invasão fez com que eles tomassem todo o leite e não fosse possível ter a produção naquele momento. Ou se não, o pasto já estava seco durante muito tempo, choveu, mas não teve os nutrientes suficientes para a geração de leite. Uma outra possibilidade. E não é possível avaliar. É a mais provável de todas, porque existem muitas e muitas outras variáveis que não estavam presentes no contexto. Aplicações da multilinearidade. Vamos ver situações e problemas. João, um agricultor, adubou a terra, irrigou a plantação, corrigiu o solo e plantou na época certa, mas a produção não foi satisfatória. Ou seja, ele seguiu todos os passos, mas mesmo seguindo todos os passos, algum efeito, alguma outra condição que ele não previu fez com que a produção dele não gerasse aquela expectativa, aquele conteúdo que ele queria para o negócio dele, né? Então é multilinear, porque são várias variáveis envolvendo o problema. B. Resolva a raiz quadrada de 37 com 10 casas decimais sem utilizar calculadora. Eu poderia utilizar através do método da interpolação. Eu pegaria um valor a mais e depois pegaria um valor a menos, né? A menor. Aí iria fazendo por aproximação a menor e a maior, a menor e a maior, até obter a precisão das 10 casas decimais, através de métodos computacionais. Isso é chamado de interpolação. Outro método que eu poderia utilizar é o método da adição e subtração. É um método que eu aprendi, no qual você utiliza somas sucessíveis de integrais e derivadas, e essas somas sucessíveis consegue a precisão desejada da raiz quadrada de qualquer número. E um outro método é o método dos fracionamentos. Você vai dividindo a informação, dividindo até que ela contenha aquela exatidão que você necessita. Por que é um procedimento multilinear? Porque você não tem apenas uma forma de resolver determinada situação, problema. Você tem mais de uma forma. Então, se você observa o problema e não consegue resolver na primeira situação, você tenta uma segunda. Se não consegue por essa segunda, você tenta uma terceira. Se você não consegue pela terceira, você inova e tenta por uma forma que seja mais fácil, segundo o seu conhecimento. Então, isso é utilizar-se da multilinearidade. E por último, nós temos o exemplo C. Benedita, uma senhora de 65 anos, tem uma alimentação saudável, porém seu corpo apresenta um quadro de anemia. O que está acontecendo com ela? Quer dizer que a alimentação da senhora Benedita não era tudo que correspondia ao quadro que ela tinha, que ela deveria estar em perfeita saúde, mas ao mesmo tempo isso não está ocorrendo. Será, no caso de levantarmos hipóteses, que algumas substâncias estão sendo perdidas dentro do seu sistema endócrino? Ou será que o seu fígado não está sintetizando as substâncias que ela está consumindo no seu dia a dia? Será que ela está acumulando algumas substâncias e outras ela está perdendo através do sistema urinário ou sistema digestivo? Então, é multilinear porque existem muitas e muitas variáveis a serem pesquisadas. Por isso a necessidade cada vez mais do pensamento ser
complexo. E por último, vamos ver um pouco sobre o correlacionamento de signos. Nós temos aqui vários signos: uma casa, um prédio, um carro, um jardim, um livro, instrumentos de trabalho de jardinagem, um óculos, um menino guitarrista, uma vaca, uma mangueira com uma água jorrando, símbolos matemáticos, uma menina no balanço, uma galinha, tacos de golfe e um palhaço. Se você fosse trabalhar linearmente, como você trabalharia com esses signos? Você tentaria correlacioná-los da forma que você achasse mais sensato. Você tentaria, no caso, juntar elementos como os elementos da fazenda em um grupo, os elementos mais ligados à cidade em outro grupo e iam formando correlações entre eles. Mas quando você se trata de pensamento multilinear, você tem que imaginar cada informação como sendo uma informação importante em que ela pode vir como uma possibilidade de crescimento naquele instante. Então, imagine um fazendeiro que está com problema de transformar a sua fazenda de uma forma lucrativa e que as ideias iam chegando para este fazendeiro na seguinte ordem. Primeiro, ele lembrou de um acontecimento dele na infância sobre um palhaço. Depois ele lembrou de uma casinha onde ele colocava os animais dele. Aí dessa casinha veio uma lembrança de uma galinha. Depois veio a ideia de um óculos. E depois os instrumentos de jardinagem. Pensou em um carro, uma menina no balanço, um livro, uma mangueira com água, uma vaca, um jardim, um taco de golfe, um menino guitarrista, cálculos e, por último, pensou em um edifício. Eu desafio a vocês a montar um pensamento multilinear exatamente nesta mesma ordem ou nessa mesma sequência em que esses objetos apareceram, né? E depois vocês montem um texto explicando, fazendo uma história sobre esse procedimento multilinear que vocês acabaram de assimilar aqui. Agradeço e espero que vocês tenham aprendido um pouco conosco. E não esqueçam de utilizar o nosso site e falar um pouco sobre o que vocês aprenderam sobre o pensamento multilinear. Muito obrigado.